Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã abrimos os nossos corações, clamamos pelo Teu Espírito, para que o Senhor fale conosco. Usa a minha vida aqui, Senhor, e que nessa manhã Teu Espírito cumpra o propósito desta palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Moisés morreu, e agora? O que está acontecendo aqui no começo deste livro de Josué? Contando da história de Josué. O que acontece é que o povo de Deus, os israelitas, tinham a figura de Moisés como um grande líder. Eles tinham a figura de Moisés como um instrumento de Deus nas suas vidas. Eles tinham a figura de Moisés como o representante do Senhor para as nossas vidas. E Moisés era o líder daquele povo. Ele representava na mente daquelas pessoas o maior líder espiritual que aquela nação havia tido. Através de Moisés, Deus tira aquele povo da escravidão lá no Egito, com mão forte, com milagres, com as 10 pragas, com operações de maravilhas. Deus usa a vida de Moisés e liberta o povo daquela opressão de Faraó. Através de Moisés, eles são guiados no meio de um deserto. O Espírito Santo manda a coluna de fogo à noite, a nuvem de dia, e vai à frente deles, e Moisés está guiando este povo, dando direção, dando alimento no meio de um deserto. Moisés era uma representação do próprio Deus na vida daquelas pessoas. Por meio de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho. Eles passaram em terra seca, a palavra de Deus diz, e os inimigos foram derrotados, afogados naquele mar. Por meio de Moisés, eles tomam água e matam a sua sede, através da rocha ali que faz sair água. Moisés, usado por Deus. Deus, inclusive, através de Moisés, entrega os 10 mandamentos. Quando ele tem comunhão com Deus, Moisés ele intercede pelo povo, ele sobe no monte, ele fala com Deus, e a Bíblia diz que fala com Deus face a face. Vê o Senhor passando ali na fenda da rocha. O rosto de Moisés brilhava, porque ele tinha comunhão com Deus. Era um líder exemplar, um líder significativo para a vida daquelas pessoas. A Bíblia fala, inclusive, que Moisés aconselhava, ele cuidava das demandas do povo, ele prepara líderes, ele levanta, desenvolve pessoas. Moisés era maravilhoso. Mas agora Moisés morreu. E o texto começa dizendo isso, que Deus falando para Josué, meu servo Moisés está morto. Sabe que eu percebo que mudanças são inevitáveis nas nossas vidas. Mudanças são parte da vida de todos nós. Coisas boas que muitas vezes aconteceram, tivemos e acompanharam as nossas vidas por tanto tempo, muitas vezes algo
acontece, parece que nos encontramos num ambiente instável, parece que nos encontramos num ambiente onde não temos o controle, onde não sabemos o que vai acontecer. E Josué e todo aquele povo estava nesta situação. Eles estavam passando por mudanças. Mas a verdade é que Deus queria começar algo novo. A verdade é que Deus estava preparando algo novo para aquele povo, para aquela nação. Deus tinha um tempo novo, inclusive, para a vida de Josué. Ele nem poderia imaginar. A morte de Moisés, ela marcou mudanças para aquele povo. Ela selava ali um tempo de mudanças. E nós não gostamos muito de mudanças, não é verdade? Eu não sei você, mas eu moro na mesma casa desde que eu nasci. Eu peço o mesmo lanche no McDonald's desde que eu me lembro por pessoa. Eu gosto de frequentar os mesmos lugares, eu gosto de me encontrar com os mesmos amigos. É claro que novos amigos vão se acrescentando nas nossas vidas, mas a gente não gosta muito de mudança, não é verdade? A gente não gosta muito de um ambiente desconfortável. A gente se sente mais seguro, mais confiante quando sabemos o que vai acontecer, quando estamos num lugar onde já conhecemos, com situações que já conhecemos. Mas muitas vezes é difícil mudar, não é? Mas a morte de Moisés significava o início de um novo tempo. E eu posso entender pela palavra de Deus que mudanças inauguram novos tempos. Saiba disso. Mudanças nas nossas vidas, elas inauguram novos tempos. Não precisamos ter medo de mudanças, não precisamos afligir os nossos corações quando algo muda, quando algo sai do nosso controle, imprevistos acontecem, novidades surgem, porque Deus estabelece junto com as mudanças da vida novos tempos diante de nós. Amém? E esse texto aqui, ele traz algumas lições para nós sobre como enfrentarmos momentos de mudanças. E eu quero dividir isso com você nessa manhã. Está preparado? Eu quero mergulhar nesse texto aqui, versículo por versículo que já lemos, e retirarmos daqui lições para a minha vida, para a tua vida, sobre como encararmos momentos de mudanças. O que Josué passou, nós passamos todos os dias. E se você não está passando por nenhuma mudança hoje na sua vida, eu vou te dar uma notícia: você vai passar. E você precisa estar pronto para isso. Isso não pode tirar a tua paz, a tua alegria, o teu sono. Quantas pessoas se perdem no meio das mudanças? Quantas pessoas desanimam, perdem a fé, inclusive, no meio de mudanças, de situações novas. Mas o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Nosso Deus é um Deus de novidade. É um Deus de novidade. Deus falou por toda a Bíblia com inúmeras pessoas dizendo: eu estou fazendo algo novo. Algo novo. Amém? Quero ler de novo com você, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo... Até aí. Note, até então, Deus não falava com todo mundo. Deus falava com Moisés. Moisés era os ouvidos de Deus e a boca de Deus para aquele povo. Deus falava com Moisés. Deus falava com Moisés. Como eu falei, inclusive, face a face. Moisés tinha um tempo com Deus, se retirava, subia no monte e Deus falava com Moisés. Mas agora, Deus usa uma forma nova de falar. Agora Deus fala com Josué. Agora Deus se faz audível para uma outra pessoa, de uma outra forma, de uma nova maneira. E tem gente que pensa que Deus faz tudo igual sempre. Tem gente que pensa que porque eu fiz algo e deu certo e Deus abençoou, vai ser sempre daquela maneira. Meu irmão, não. Deus não está limitado a formas e maneiras de agir. Nosso Deus, ele é ilimitado e ele é inovador. Ele usa formas novas de fazer coisas novas. Deus, ele levanta Josué e ele agora fala com Josué. Deus vai fazer coisas novas de formas novas.
E muitas vezes a gente não percebe, a gente não se dá conta, porque a gente espera que Deus fale daquela maneira. A gente espera que Deus abra aquela porta que nós estamos esperando, que nós estamos pensando, e muitas vezes Deus faz diferente. A verdade é que Deus tem os seus próprios caminhos, mas os caminhos de Deus são os melhores. Os caminhos de Deus são os melhores para as nossas vidas. Sabe algo que eu aprendo nesse primeiro versículo? Que Moisés morreu, mas Deus não morreu com Moisés. Deus está vivo, falando com Josué. Sabe, meu irmão, não sei se você está começando a entender o que eu estou falando nessa manhã, mas situações podem mudar na sua vida. Deus não muda. O pastor Gui acabou de falar aqui. Situações podem mudar na sua vida. Deus permanece. Deus permanece. E Deus está vivo, agindo, falando, se movendo. Não pense você que porque algo saiu do seu controle ou algo mudou, que Deus se esqueceu de você, que Ele não está vendo você, que Ele não está se importando com a sua vida. Não, isso é mentira do diabo. Deus vê, Deus se importa, Deus está agindo. Deus está falando. Talvez aquele povo acordou naquela manhã com a notícia, sei lá, perceberam que Moisés morreu, sumiu, porque a Bíblia diz que não encontraram o corpo de Moisés, mas alguém, num determinado momento, se deu conta, Moisés morreu. Moisés não está mais aqui. E talvez as pessoas, naquela multidão, naquela nação, talvez pensaram, acabou, os nossos sonhos acabaram, nós vamos morrer aqui nesse deserto. Deus se esqueceu de nós, mas enquanto elas achavam que Deus havia perdido o controle e se esquecido, na verdade, por trás das cortinas, Deus estava trabalhando. Deus estava falando com Josué, levantando um novo líder para aquela nação. Você não precisa ver o que está acontecendo, eu não preciso ver o que está acontecendo, mas neste exato momento, o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Neste exato momento, o Senhor está fazendo algo que eu não sei e que você não sabe, mas que Ele sabe. E Ele está vivo, agindo. Amém? Confia no Senhor. Versículo 2, Moisés. Aí é Deus falando. Versículo 2. Moisés, meu servo, está morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. O que eu vejo aqui é que Deus está reafirmando a sua promessa para Josué. Deus está lembrando Josué de uma promessa que ele havia feito para Moisés, para aquele povo. O que eu vejo é que Deus está gritando aqui para Josué e dizendo o seguinte: eu não mudei de ideia. O que eu prometi vai acontecer. Situações mudaram, mas as minhas promessas estão firmes. Situações saíram do seu controle, estão novidades acontecendo, está uma confusão aí. Querido, as promessas de Deus estão firmes. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir, que Ele não é filho do homem para se arrepender. Podem passar céus e terras, mas a palavra do Senhor jamais passará. Jamais passará. Você tem promessas do Senhor? Saiba que todas elas estão de pé. Deus mantém as suas promessas. Ele realiza, Ele cumpre as suas promessas. Não importam as mudanças que você passar, ou que você está passando. Eu quero te lembrar de algumas promessas. Não sei se você se lembra, Josué 24:15 diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Promessa do Senhor. Não está aqui com a sua família? Meu irmão, promessa do Senhor. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Salmo 23:1, você pode falar, moxa, batido demais, mas quantas vezes nós esquecemos que o Senhor, o nosso pastor, é aquele que provê tudo o que precisamos e nada irá nos faltar. Promessas, promessa. A Bíblia é forrada de promessas, de capa a capa. Hebreus 13:5 diz assim, de maneira alguma eu te deixarei, eu jamais te abandonarei. Promessa. Se Deus prometeu, irmão, Ele está com você.
no vale mais escuro que você estiver enfrentando, na situação mais desafiadora que estiver à sua frente, jamais te desampararei, nunca te deixarei. Jeremias 33:3 diz o seguinte: invoca-me e eu te responderei. Promessa. Eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Promessa, promessa. Todo aquele que busca o Senhor o encontra. Todo aquele que ora. Nós cantamos aqui, Deus respondeu e Ele ainda continua respondendo orações. Aleluia. Nosso Deus não muda. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus diz: pedi, dar-se-vos-á, batei, a porta vai se abrir. É promessa, promessa de Deus. Nós precisamos muitas vezes lembrarmos. O Elber falou isso aqui, Deus está falando, não sei se você está percebendo, o culto todo. O Elber falou sobre isso, olhar no espelho e dizer: olha, lembra das promessas de Deus, minha alma, lembra do que Deus falou, Ele é fiel, Ele não muda. O mundo grita, o diabo quer pôr num outdoor gigante: Deus se esqueceu de você, a sua vida acabou, isso aí ficou para trás. É mentira, rasga, joga fora essa palavra. Deus cumpre as suas promessas. Josué 3:5 também, Deus falando com Josué, ele falou assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Promessa, promessa, para a minha vida, para a tua vida hoje. Guarda teu coração, santifica a tua vida. Com certeza, amanhã, é logo ali, Deus vai fazer maravilhas nas nossas vidas. Em Êxodo 15:26, Deus disse assim: eu sou o Senhor que te sara. Promessa, promessa. Quantas vezes nós enfrentamos doenças, calados, aflitos, passivamente. Eu sou o Senhor que te sara. Promessa. A palavra de Deus diz que o Senhor levou lá na cruz as nossas enfermidades, cravou lá na cruz. Nós, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Promessa do Senhor. Promessa do Senhor. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Promessa do Senhor. Está precisando de força? O Senhor é forte e faz forte todos aqueles que esperam nele. Promessa. Se apegue às promessas do Senhor. Se eu for falar de promessa, que nós vamos ficar aqui até dezembro de 2030 falando de promessas. Agarras que Deus deu para você. Não abre mão delas. Não abra mão delas por nada. Uma coisa interessante é que quando Deus fala com os outros, a gente vê, Deus falou com os outros. Mas quando Deus fala comigo, com você, você sabe que Deus falou com você. Deus sabe que Deus deu uma palavra no seu coração. Se agarra nessa palavra. Se agarra nessa palavra. Amém? Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Olha que interessante. Deus promete dar a terra onde Josué pisar. Diga pisar. Quem que vai dar a terra? Deus. Quem vai pisar? Josué. Eu aprendo aqui que, na verdade, é eu quem digo para Deus até onde Ele vai me abençoar. Olha, pode parecer um absurdo isso, mas até onde vai a tua fé para que Deus te abençoe? Até onde você está disposto a pisar? Deus prometeu a Josué: toda a terra que você pisar será sua. Qual o tamanho da sua entrega? Até onde você está disposto a ir com Deus? O pastor Gui sempre fala nesse lugar que Deus faz a parte dele, mas a nossa nós temos que fazer. Aquilo que está ao nosso alcance, nas nossas mãos, nós precisamos fazer. Agora, até onde você vai pisar? Até onde vai a tua fé? Se a tua fé for pequena, você vai receber pouca coisa. Se a tua fé for maior, você vai receber algo maior de Deus. Porque para Deus é a mesma coisa. Curar de uma dor de cabeça ou de um câncer. Para Deus é a mesma coisa.
É a mesma coisa fazer algo pequeno ou fazer algo grande. Não vai desgastar mais a Deus fazer algo grande. Muitas vezes nós vemos Jesus falando, seja feito conforme a sua fé. Pedro andou sobre as águas, enquanto ele olhou para Jesus. Se ele não tivesse percebido o vento, se ele não tivesse visto a onda, se ele não tivesse tirado o foco de Jesus, se ele tivesse continuado, ele andaria mais. Ele andaria mais. Ele parou. Eu me lembro da passagem de segundo Reis 4, sobre a viúva e o profeta Eliseu, que ela estava para perder seus 2 filhos aos credores, e Deus multiplica o azeite daquela viúva. A Bíblia diz que quando chega a última vasilha vazia, o azeite acaba. Se tivesse mais vasilhas vazias, teriam mais azeite para encher aquelas vazias. Você percebe? Até onde vai a tua fé? Até onde você pisar, Deus vai te dar. Deus vai estar com você. Não importa as situações, as mudanças, Deus te dá uma palavra como deu para mim, como deu para Josué, aonde você pisar, até onde você se permitir crer, eu vou fazer, diz o Senhor. Eu vou fazer, diz o Senhor. Deus livra com poucos, livra com muitos. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Quantas vezes na Bíblia batalhas foram vencidas, eles não tiveram nem que lutar. Deus mandou lá um anjo. Deus mandou lá um anjo e destruiu 185 mil homens. Deus mandou um anjo. Eu li isso na história do rei da Síria esses dias. Senaqueribe. Estava tentando lembrar o nome. Olha o nome para você pôr no seu filho aí. Deus livrou. O anjo do Senhor foi lá no arraial do inimigo, matou 185 mil homens. Com Gideão, Deus falou assim, tem muita gente, manda embora. 300 homens está bom. Na verdade, assim, a gente fica esperando ter muito para que Deus faça muito. Meu irmão, Deus não precisa ter muito para fazer muito. Meu irmão, Deus não precisa da nossa matemática maluca para fazer algo. Ele é poderoso, soberano, Deus inovador que do nada cria tudo. Amém? Amém. Versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, eu não te deixarei nem te desampararei. Até agora Deus estava lembrando Josué de promessas feitas a Moisés. A partir de agora, você vê, ele está dando promessas também, versículo anterior também, falando para Josué. Porque além de confirmar as promessas que ele já fez, Deus faz novas promessas. Ele estabelece uma nova aliança. Todo dia é um dia novo na presença de Deus. Deus, ele sela novos tempos com novas promessas. Que nessa manhã você receba do Senhor promessas novas para a tua vida. Não importa as mudanças, não importam as dificuldades, os momentos desafiadores à nossa frente, Deus te entrega novas promessas. Se agarre nessas promessas, vai somando com as que você já tem. Deus vai cumprir todas elas. Todas elas. Amém? Mudanças podem acontecer nas nossas vidas, mas tem algo que não pode mudar. Tem algo que não pode mudar, que é a companhia de Deus ao nosso lado, à nossa frente. Deus fala para Josué, eu não te deixarei nem te desampararei. Moisés morreu, tudo mudou, os desafios mudaram, mas algo não mudou. Eu estarei com você, eu continuarei com você. Perca tudo que tiver que perder, meu irmão. Tem momentos na nossa vida que tem dia que é noite, não é verdade? Sabe quando tem uma obra na Marginal, estou indo para Alphaville, né, de segunda-feira, e por incrível que pareça, toda segunda-feira
Eles acham de fechar a marginal depois das 10 da noite para recapear 300 mil pistas lá, arrumar ponte, fazer o que for. Eu pego essa ponte para ir embora. Do Limão, quantas vezes eu tenho que ir para pegar 3, 4 pontes para frente, porque eu estou lá na Expressa e não tem mais saída e está em obras. Antes de melhorar, muitas vezes, piora. E Deus tem falado isso comigo. Para ficar boa a marginal, para ficar tudo certo, muitas vezes vai ficar pior antes. Mas tem algo que não vai mudar. A presença de Deus nas nossas vidas. Enfrente o que tiver que enfrentar, meu irmão. Passe pelos desafios que tiver que passar, mas não perca jamais a presença de Deus na sua vida. Não perca. Se tiver que perder propostas, perca propostas. Se tiver que perder dinheiro, perca dinheiro. Se tiver que perder, talvez, pessoas que não entenderam o teu propósito, Deus é insubstituível nas nossas vidas. Firme uma aliança com Deus. Diga, Senhor, eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Porque muitas vezes as situações gritam para a gente justamente o quê? Larga Deus. Não está adiantando. Você está indo para a igreja, não está adiantando. Não está funcionando. Te enganaram. Quantas mentiras o diabo fala nos nossos ouvidos? Faça o contrário do que o diabo espera que você faça. Isso é guerrear. É fazer o que o inimigo não está esperando. Ele espera que você desista. Faça o contrário. É agora que eu não vou desistir mesmo. É agora que eu vou me apegar mais ao Senhor. Se eu orava, é agora que eu vou orar mais. Se eu jejuava, agora é que eu vou jejuar mais. Não perca a presença de Deus na sua vida. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Olha que legal, o chamado comissionamento de Josué, ele era para ir à frente do povo. Deus promete que o povo herdaria a terra, certo? Mas ele levanta Josué para ir à frente deles. Veja, o que Deus vai fazer na vida de Josué não vai abençoar só Josué. Não é só Josué que vai entrar na terra. Vai abençoar toda aquela nação, todas aquelas pessoas ao redor de Josué. Eu preciso te dizer isso. Deus te levanta, mas não só para abençoar a tua vida, para que você herde as promessas, mas para que aqueles que estão ao seu redor possam ir com você, para que você seja um instrumento de Deus, para que outras pessoas também vivam as promessas de Deus para a vida delas. O que Deus faz nunca termina numa pessoa. Deus é transbordante. Tudo que Ele faz transborda. Tudo que Ele faz é mais que o suficiente. É generoso. É grande. É exuberante. O que Deus faz não abençoa só a sua vida. Abençoa quem está do seu lado. Abençoa quem trabalha com você. Abençoa a tua família, teus filhos. Abençoa a tua igreja. Abençoa o que Deus faz no teu coração. Não para e não se limita a você. Amém? Deus está levantando Josué nessa manhã, eu creio. Eu creio. Pessoas que vão herdar as promessas de Deus e pessoas que vão levar outros com eles para herdarem também as promessas de Deus. Amém? Quem quer ser um instrumento do Senhor? Tem pessoas que trabalham com você que não trabalham comigo. Tem pessoas que moram na tua casa, que não moram na minha. E lá nesta tua esfera de influência, você é o Josué naquele lugar. Você é o instrumento de Deus naquele lugar. Leve pessoas para herdar as promessas de Deus junto com você. Leva a tua família. Leva as pessoas que trabalham com você. Leva os seus amigos. Leve. Para que herdem as promessas de Deus com você. Amém? Você carrega as promessas de Deus aí dentro de você. Diga assim comigo, eu sou um agente. Eu sou um agente que liga, pode dizer, que liga a herança aos herdeiros. Você crê nisso? Deus tem herança e tem herdeiros. Mas quantas vezes Deus procura Josué para ligar a herança ao herdeiro? Receba esse chamado de Deus, esse comissionamento de Deus. Talvez você está olhando, não está entendendo nada, está meio bagunçada a sua vida, não tem problema.
Confia. Está tudo no controle de Deus. Não está no meu nem no seu, mas está no controle de Deus. Talvez não está na minha agenda nem na sua agenda, mas está na agenda de Deus. E Deus não esquece dos seus compromissos. Deus não falha, jamais. Versículo 7, estou caminhando para o final. Tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Deus exigiu algo de Josué. Não é só promessa, não. Tem a parte da obediência. Amém, irmão? Amém. Tem a parte da obediência que é tão importante quanto a promessa. Deus exigiu de Josué força e coragem para obedecer. As conquistas das promessas de Deus, a conquista das promessas de Deus é para aqueles que obedecem, não é para todos. Deus quer abençoar todo mundo, mas nem todo mundo é abençoado, porque não tem coragem para obedecer. Porque obedecer muitas vezes é negar a minha vontade. Obedecer muitas vezes é andar na contramão do que todo mundo diz que é o certo, mas para mim não é. Deus falou comigo diferente, entende? Quantas vezes Deus fala com você diferente? Obedeça, tenha coragem para obedecer o que Deus fala com você. Amém? A obediência para Deus é inegociável. É inegociável. Nós podemos amá-lo, nós podemos gostar de vir na igreja, mas se você não obedecer, a bênção de Deus não te alcança. Porque obediência para Deus é inegociável. Deus estabeleceu princípios. E nossa parte é obedecer. Amém? Obedecer muitas vezes é fazer o contrário do que seria o politicamente correto, né? Fazer o que o previsível, o racional. Muitas vezes obedecer a Deus é diferente. Jesus, ele cuspiu no olho do cego, você lembra disso? Quem cuspiria no olho de um cego? O cara já é cego. Vai cuspir no olho do cego. Isso sairia no jornal, se fosse hoje em dia. Um pastor fulano cuspiu, né? Pastor Guilherme Rebustini cuspiu no olho do cego. Imagina. Não é uma boa propaganda, né, ministerial. Jesus andou na contramão, mas o seguinte, mas tem a segunda parte. O cego começou a enxergar. Tem gente que também não vive milagres porque fica ali ok, vou agradar esse aqui, vou agradar aquele lá, né? Não quero, né, me arriscar, me expor. Não vive milagres também, meu irmão. Tem vezes que você tem que ter coragem para obedecer o que Deus te manda fazer. Amém? Noé construiu aquela arca, sendo que nem tinha chovido sobre a terra. O velho endoidou para muita gente. Para muita gente, o velho endoidou. Tem horas, irmão, que tem que ter coragem para obedecer. Ser cristão exige coragem para obedecer. Amém? Amém. Obedecer a Deus abre legalidade no mundo espiritual para que as suas promessas encontrem a minha vida. É uma lei espiritual. A obediência abre as portas para que as promessas de Deus encontrem a minha vida. Amém? Tem gente que parece que não sai do lugar, a vida não sai do lugar. Talvez porque obedeça muito pouco. Talvez porque não obedeça nada. Talvez porque ouve, mas na hora de decidir, decide errado, decide mal. Aí a vida não sai do lugar. Sabe, você não precisa conhecer muito, nós já ouvimos isso neste lugar. Você não precisa conhecer toda a palavra de Deus. Mas o que você conhece, obedeça. O que Deus vai levar em consideração não é o tanto que você conhece, é o tanto que você obedece daquilo que você conhece. Obedeça. E a cada dia Deus vai te dando mais sabedoria. Versículo 8, não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho, serás bem-sucedido. Sabe de uma coisa? Falar da palavra cria um caminho de prosperidade. Falar a palavra de Deus cria um caminho de prosperidade.
Sabia disso? Qual tem sido a tua pauta? O que você tem falado? Quais são os assuntos que você fala? Que tipo de palavra tem saído da minha boca e da sua boca? Falar a palavra de Deus cria um caminho de prosperidade. Meditar na palavra de Deus gera também em mim um cuidado para obedecer. E isso resulta num caminho bem-sucedido. Tem gente procurando, pagando caro, para descobrir o caminho da prosperidade e de ser bem-sucedido. Está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. Não fale o que você está vendo. Muitas vezes, deixe de falar o que você está vendo e fale a palavra. Está vendo aquele marido todo torto lá? Não fala nada, hein, para não parecer que é você. Está vendo aquela mulher toda torta lá? Não fale, não reclame, fale a palavra. Fale a palavra de Deus. Minha casa é abençoada, minha família é abençoada. De glória em glória, de vitória em vitória, nós vamos viver as promessas. Fale, não fale dos seus medos. Fale a palavra. Fale a palavra. Porque a palavra cria. Quando nós falamos algo, aquilo tem poder. Aquilo tem poder. Eu não estou falando de ser positivista. Vamos falar coisa boa. Vamos só falar coisas boas. Não é isso. A palavra de Deus diz isso. Deus criou o universo pela sua palavra. Haja luz. Deus, Ele colocou nas nossas línguas, na nossa boca, o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Você vê isso na Bíblia. Isso funciona. Então, use as suas palavras para falar a palavra de Deus. Não fale das suas dúvidas. Guarde as suas dúvidas. Tem elas, ok. Mas fale a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. Amém? A Bíblia ensina que meditar é analisar profundamente, é estudar, é mergulhar fundo. Isso é meditar. Fala, medita nela de dia e de noite. Versículo 8. Medita na palavra de dia e de noite. Não medite nos seus problemas. Tem gente que fica lá mergulhando nos seus problemas, analisando, tentando calcular e recalcular e porquê, e da onde, fulano e ciclano. Não medite nos seus problemas, medite na palavra. Não medite nas más notícias, medite na palavra. Não medite nos ensinos humanos limitados, medite na palavra. Amém? Para terminarmos, versículo 9, ele fala, não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Sua vida está nas mãos de Deus? Então Deus está te levando para um tempo novo. Não tenha medo. Mas também não fica espantado. É o que Deus está falando para Josué. Quando Deus fizer, e quando Deus faz é maravilhoso, é grande, é inexplicável, também não vai se admirar. Não fica espantado. Não fique espantado, porque Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai fazer coisas maravilhosas. Deus está com você. E esta é a única garantia que você precisa. Você pode pensar, eu perdi o emprego, e agora? Tal pessoa me abandonou, e agora? Eles pensavam, Moisés morreu, e agora? Talvez você pense, eu estou sem condições para isso, e agora? Talvez você pense, essa notícia que eu recebi mudou tudo, e agora? Você pode não ter muitas garantias, mas a única garantia que você e eu precisamos ter, nós temos. Deus está conosco. A verdade é que Deus estava inaugurando um tempo novo para aquela nação, com essa mudança. Da morte de Moisés para o chamado comissionamento de Josué. Deus estava inaugurando um tempo novo. E eu quero vir aqui nessa manhã só para te dizer isso. Deus está inaugurando um tempo novo na sua vida. Se você crer, receba isso. Em nome de Jesus. Moisés pode ter morrido. Aplauda o Senhor. Moisés pode ter morrido. Deus não morreu. Deus está vivo. Deus tem
um futuro maravilhoso e abençoado para aquele que crê, para aquele que não desiste. Em nome de Jesus.